Bora, bora, pessoal, começando mais um vídeo e hoje falaremos sobre este clássico absoluto, esta obra-prima de Mary Shelley chamado Frankenstein. Esqueça tudo que você já viu sobre Frankenstein nos cinemas, caso você não tenha lido esse livro, e venha acompanhar a verdadeira história. Por que eu começo falando para você esquecer tudo que você sabe sobre Frankenstein? Bom, primeiro porque a maioria de nós já conhece essa história, né? É um clássico, então, como eu sempre digo, um clássico chega até você sem você querer. Mas o cinema adaptou ele de várias formas, né? Adaptou de várias maneiras. Cada diretor colocando ali a sua própria visão sobre como é o monstro, né? Que eles criaram. Mas eu já digo para você que eu não vou chamá-lo de monstro, eu vou chamá-lo de criatura. E também já te digo que o nome da criatura não é Frankenstein, caso você não saiba. O nome do criador é Victor Frankenstein. Então hoje a gente vai falar muito sobre as diversas camadas que este livro traz, tá? Já que muita gente o categoriza como uma ficção científica propriamente dita, mas eu digo para você que é muito mais do que isso, tá? Esse livro eu vi em algum momento, eu não vou me lembrar agora quem é, mas talvez eu coloque na descrição ali se eu achar um vídeo da Casa do Saber, tá? Então vai ficar fácil de achar, de uma entrevista deles com uma professora de literatura inglesa, né, da Inglaterra, que fala muito sobre o Frankenstein ali, de um vídeo, o vídeo deve ter algo em torno de 1 hora, e ali ela fala bastante ali sobre, né, a sua experiência com esse livro da Mary Shelley. Então ela diz nesse vídeo que esta obra aqui, esse clássico, ele é como uma bonequinha russa, sabe? Que você vai abrindo, encontra outra, abrindo, né? São camadas que a gente vai começando a desaflorar aqui do livro para compreender de fato tudo que a Mary Shelley nos trouxe. E para poder compreender, é importante entender a vida da Mary Shelley. Por exemplo, ela era filha de William Godwin, que era um filósofo, um escritor. Ela era filha de Mary Wollstonecraft, que também foi escritora. Ela tem ali uma pegada feminista naquela época, né, em que ela viveu. A própria Mary Shelley escreveu a primeira versão desse livro em 1818, que é início do século XIX. Então ela traz aqui questões sobre a literatura gótica. Ela traz uma visão romântica, sim, tá? A visão romântica em relação ao temor ao futuro, né? O temor do homem começar a usar técnicas científicas, instrumentalizar muito a sua vida, em detrimento da perda do que é bom, tá? Então isso é a visão romântica, né? O medo do futuro em relação ao presente, o medo dessa ambição desmedida da instrumentalização, do materialismo, da técnica, né? E por isso que o subtítulo deste livro, que muita gente pode não saber também, é Frankenstein ou o Prometeu Moderno, como está escrito aqui. Ó. Por que o Prometeu Moderno? Porque aqui nós temos um confronto direto entre criador e criatura, tá? Assim como Prometeu, né? Aquele titã que criou o homem a partir do barro e deu a ele o fogo. Ou seja, deu ao homem a técnica que, a partir disso, modificou muito o seu mundo, né? A partir do fogo, o homem evoluiu. Então, aqui, o que a Mary nos traz é exatamente isso, né? O homem criando a vida, né? O criador e sua criatura, tá? Então, o Frankenstein, o Victor Frankenstein, ele tem ele dá vida à sua criatura e a partir disso ele não consegue viver da maneira que ele vivia antes. Ele se enche de culpa, né? E por isso a gente pode olhar sob uma camada psicanalítica para esse livro também, a partir da Mary Shelley, óbvio, né? Então, o que eu gosto de falar logo no início? A Mary, ela vivia num ambiente que era muito fomentado intelectualmente. Seus pais eram escritores, viviam num meio cultural muito produtivo, viviam num meio intelectualizado, né? E o seu marido, depois que se chama Percy Shelley, também era um escritor, era um intelectual da época. Muita gente fala, né? Ela fugiu com o Percy Shelley aos 16 anos, né? Ele era casado e tal. Mas eu não vou dar muita atenção a isso, porque o que é importante a gente saber aqui? A Mary vivia nesse ambiente de muito fomento intelectual, de muito fomento cultural. Então ela lia muito a esse respeito. A gente vai ver aqui também Jean-Jacques Rousseau, né, num determinado período, num determinado momento da obra. Ela lia Galvani,
que era um cientista italiano que descobriu ali os estímulos musculares a partir da eletricidade, que depois, né, veio a ser o princípio ali dos estudos dos desfibriladores que a gente usa hoje. Benjamin Franklin, ou seja, a maior obra científica do período era a eletricidade, e até onde a eletricidade podia nos levar, né? Então, por isso, esse livro ele tem muitas camadas que a gente pode explorar, e por isso ele é um dos meus favoritos da vida toda, tá? Muita gente fala que, não sei por quê, né, esse livro é tão cultuado, por que que esse livro é assim, né, considerado tão bom assim, já que ele é curto, uma escrita simples, mas ele é um clássico. Porque a partir dele, ainda hoje, nós conseguimos refletir sobre a nossa própria vida. Pois bem, pense o seguinte: qual será o futuro da ciência da medicina? Hoje a gente já fala em criar órgãos em laboratório, a gente fala da inteligência artificial. Então, qual é o limite ético entre tudo isso que eu falei agora, né? Era esse o pensamento do período, né? Então, esse materialismo vai nos levar onde? Onde a ética morre e nasce a ciência, ou vice-versa, tá? É isso que esse livro nos faz refletir. Então, não é, sobretudo, um livro de terror, um livro de ficção científica, mas um livro temerário em relação ao futuro. E qual era o grande avanço? A eletricidade. Então, a Mary ela vivia nesse período do tempo e neste meio cultural. Este livro surge a partir de uma reunião entre ela, seu marido, Lord Byron, tá? Se vocês não sabem quem é Lord Byron, pesquisem por misericórdia. E um médico chamado Polidori, que ele estava estudando medicina na época. Eles se reuniram lá em Genebra, na Suíça, e às margens de um lago, né? E estavam ali passando o inverno. Nesse período ocorreu também o grande inverno europeu, a partir de um vulcão que entrou em erupção na Indonésia e alastrou ali uma nuvem de cinzas por meses e meses por toda a Europa. Então eles estavam ali dentro de casa, né? E começaram a ler, a contar histórias de terror, a contar histórias de ficção do período, né? E a partir disso, o que que eles resolveram fazer para passar o tempo? Porque eles leram bastante coisa, eles eram pessoas intelectualizadas, né? Não tinha muito mais o que ler. E a partir de um ponto, eles colocaram, né, essas pessoas, o Percy Shelley também, eu não lembro se eu falei o nome dele, que é o marido da Mary, eles colocaram um desafio, cada um tinha que escrever uma história baseada naquelas que eles estavam lendo, né? E criar a partir disso algo novo. Então, olha aqui, na página 16, né, no prefácio deste livro aqui, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa versão, eles falam que o desafio era esse, ó: pensar numa história, uma história que rivalizasse com aquelas que nos incitaram a tal tarefa. Uma que falasse aos medos misteriosos de nossa natureza e despertasse um horror eletrizante. Uma história que fizesse o leitor olhar ao redor apavorado, que fizesse o sangue gelar e acelerasse o pulsar do coração. Caso não conseguisse fazê-lo, minha história de terror não seria digna deste nome. Tá? Então o nome que ela fala é a própria Mary Shelley. Então este era o desafio que eles tinham, né, naquele lugar, e assim eles se puseram a fazer, se fecharam no quarto, começaram a escrever, só que a Mary Shelley não vinha nada na cabeça dela, ela não conseguia criar nada. Mas a partir de um momento ela teve um sonho de uma criatura, né, que ganhava vida, voltava à vida, e tudo isso, por que que eu falo da psicanálise lá no começo? Né? Porque tudo isso talvez tenha sido muito motivado pela perda de um filho que ela teve, né? E ela fala isso ali nas memórias dela, nas cartas dela, que talvez ele pudesse ganhar vida, né? E tem até uma passagem um pouco aterrorizante desse sonho que ela teve. Só que este sonho desta criatura não sai de sua cabeça e ela começa a escrever, então, né, o Frankenstein, tá? Isso é muito importante porque a partir o livro, todo livro, né, todo romance, ele é fruto do seu tempo, tá? Então é importante a gente saber como era a vida do autor naquele período. Eu não digo que é fundamental, você pode ler este livro sem saber da vida da Mary Shelley e tirar suas próprias conclusões, tá? Não é uma premissa extremamente necessária saber a vida do autor. Mas se você souber, você vai conseguir chegar em camadas mais profundas. Pelo menos é nisso que eu acredito, tá? E por isso que eu gosto de estudar um pouco a vida do autor ali. Neste caso, é mais importante ainda na minha visão, tá? Então, o que a gente vê na história do Frankenstein é muito
deste estímulo que a Mary Shelley tinha no seu ambiente familiar e deste desafio que foi lançado quando esses amigos estavam ali numa casa, né, em Genebra, passando ali um inverno, lendo histórias e por aí vai. Inclusive, não foi só Frankenstein que saiu dessa reunião. Saiu um livro inacabado, que o Polidori escreveu, que era intitulado The Vampire, né? E ali é o primeiro vampiro humano que foi criado para a literatura, né? Um vampiro da nobreza, né? Um homem da nobreza que se tornava vampiro. E foi, inclusive, um dos estímulos para Bram Stoker escrever o Drácula no fim do século XIX, ali, mais à frente desse tempo. Então, olha que bacana, né? Mas, neste ponto, vamos à história, então, e aí eu vou fazendo os meus alinhados e as minhas costuras. Frankenstein começa como um romance epistolar, tá? Então a gente vê Robert Walton, que é um navegador, ele está querendo ali descobrir coisas novas, ele tem um empreendimento, uma missão a cumprir ali, e ele está ao norte de São Petersburgo, na Rússia, enviando cartas para sua irmã, que é conhecida como a Margaret Saville, tá? E ele manda cartas e ele fala, né, que ele está reunindo um grupo, está reunindo seu navio, está reunindo ali a sua tripulação para poder zarpar, mas ele tem um encontro com uma figura esquisita, que era um homem correndo naqueles trenós de cachorro, né, e ele estava perseguindo uma outra criatura, que ao primeiro olhar era um homem muito alto, de figuras assimétricas, muito alto, mas que eles só viram a silhueta ao longe. E aí, este homem que vinha perseguindo o outro, ele para, né? Eles estão ali num lugar que o mar está congelado, né? Provavelmente ali na Sibéria. E ele, por essas cartas, conta essa história para a irmã. Quando eles resgatam esse homem que está caído, ele se chama Victor Frankenstein. E ele começa a contar a sua história de vida. Tá? Então, olha que interessante. A gente não conhece a história sob um único ponto de vista do Victor Frankenstein, mas a gente conhece a história a partir de um interlocutor que ouve a sua história e funciona ali como um tradutor, entre aspas, da vida do Victor. Então, isso dá mais, talvez, né, pensando aqui comigo, a Mary talvez quis trazer mais legitimidade a essa história através de alguém que ouviu da própria pessoa que passou por aquilo, né? Não foi ele mesmo que contou, evitando, assim, talvez uma mentira ou algo do tipo, né? Dentro do romance, óbvio. Então, a partir dessas cartas, o Robert Walton, ele conta a história para sua irmã, a senhora Sable. E aí o Victor começa a contar a sua história. Então, ele era um filho, primeiro filho de um casal, né? E esse casal, eles tiveram filhos muito tardiamente, né? Principalmente o pai dele. E ele, depois de um tempo, eles adotam também uma mulher, uma menina, chamada Elizabeth, e eles convivem ali. Em determinado momento, o Victor ele parte, ele vai estudar, mas ele era também ali uma pessoa que lia bastante, inclusive o Galvani, que eu falei no início, que era uma das influências ali da Mary Shelley, aparece na história por ser uma influência do Victor Frankenstein. E ele sai de casa, vai estudar, e a partir de um momento ele encontra ali um professor, um tutor, que começa a falar para ele esquecer tudo isso que ele estava lendo, que as ciências naturais tinham evoluído muito e ele precisava ler outros autores. E ele faz isso e começa a ter a ideia, uma ambição de ser alguém que vai ser lembrado, né? Ele quer ser lembrado pelos anais da história e ele começa então a empregar um estudo a respeito da criação da vida. A partir disso ele começa a reunir pedaços de corpos humanos, começa a juntá-los e a partir da eletricidade, de algumas outras coisas, de alguns outros estudos, ele fica ali debruçado em cima desses estudos por 2 longos anos, sem sair de casa, sem sair do seu laboratório, se forma e consegue, enfim, criar a vida a partir de pedaços mortos de um ser humano, ou de vários seres humanos. Tá? Só que olha que legal, quando a criatura dele abre os olhos, ele se apavora, ele é tomado por um pavor imenso e foge, abandona a sua criatura. Então, imaginem só, uma criatura nova abre os olhos, vê ali uma pessoa que talvez ela nem saiba o que aquilo significasse, e essa pessoa se apavora e foge. Então, a primeira experiência dessa criatura é o medo, é o terror, é o pavor. Tá? E essa criatura é abandonada, né? O Victor, ele dorme depois, sabe, como se nada tivesse acontecido, tenta levar uma vida normal, se reencontra com um velho amigo ali onde ele estudava, e esquece completamente da sua criatura.
Ele começa a fingir que nada aconteceu, como se aquilo fosse se apagar, né, num passe de mágica. Ou seja, como a vida foi, como aconteceu, ela seria extinguida, né? Mas olha que legal, a primeira coisa que a gente pode olhar é um pai abandonando o filho à própria sorte. Tá? É o Criador abandonando a sua criatura. E o que é legal neste livro, que a epígrafe dele é esta aqui, ó. É uma epígrafe tirada do livro Paraíso Perdido, do John Milton, né, em inglês também. E aí ele fala assim, ó: Pedi eu, ó Criador, que do barro me fizestes homem, pedi para que me arrancasses das trevas. Então essa epígrafe, ela fala muito também ali do pensamento da natureza, né? Então, o homem, o Adão, em relação a Deus, ele pediu para ser criado e ele pediu para ser desamparado logo em seguida. Então, a criatura, aqui o que a Mary nos traz é justamente essa visão, né? Justamente essa interpelação da criatura em relação ao seu Criador. E ao ser abandonada, a vida do Victor continua e a sua criatura ela precisa seguir ali a própria sorte. Então ela consegue ali a duras penas chegar numa floresta e vive ali sob... Ela começa a se alimentar, né, de tudo que a natureza lhe dá. Frutas, então ela vive como um caçador-coletor ali, né, principalmente coletor, e começa ali a empregar, né, a sua vida, a iniciar a sua vida sempre sozinho, abandonado. Numa passagem interessantíssima, essa criatura, né, que é muito alta, né, é corpulenta, ela salva uma criança de afogamento, que a morte era certa para aquela criança, e ela vê ela se afogando e vai lá e a salva. Quando ela vai entregar para os pais, o pai lhe dá um tiro, tão apavorado que ele fica. Então todo mundo se apavorava muito ao ver a criatura. Porque ela tinha ali algumas feições, né? Um tanto quanto assustadoras, a gente pode chegar a essa conclusão, porque era muito pálida, era feita de partes de corpos humanos, muito alta, tinha o cabelo muito enegrecido, os lábios enegrecidos, né? Então causava um certo espanto. E a partir disso ela foge, né? Ela precisa, aí essa criatura, ela tem que tratar o tiro que pegou no ombro, ela fica ali um tanto quanto desanimada, desamparada. E é legal a gente usar o termo desamparado, porque ela é, de fato, desamparada, né? E eu lembro muito de Freud, o termo desamparado que ele usa pra gente mesmo, né? Muito embora Freud ainda não tivesse aparecido nesse período. E neste desamparo, vagando pela floresta, ela encontra uma cabana, numa fazenda ali, num sítiozinho, um pedacinho de terra onde morava uma família. Essa cabana era abandonada e ela toma ela para si, né? Ela começa a viver ali. E a partir da observação desta família, a criatura começa a aprender a falar, ela começa a ver que as coisas têm nomes, ela começa a ver o mundo de fato, sob o ponto de vista daquela família. E aquela família era formada por um casal e um patriarca, né, um senhor já de idade, que era cego. E esse cego é importante nesse ponto. Ele ser cego. E a partir dessa observação, então, a criatura começa a falar, ela aprende o francês, porque essa família era francesa. Ela aprende o nome das coisas, ela começa a pegar livros e ler, né? Então ali ele lê filosofia, né? Ele vê ali a vida das pessoas que tem muito afeto. Então isso é importante porque ele começa a aprender, né? Talvez a Mary Shelley queira nos dizer que aquilo era o importante, né? Um ser novo, uma espécie nova, chega ao mundo e começa a aprender o que é importante. A literatura, né? A vida, a filosofia, e assim ele cria em si mesmo uma personalidade. Mas lembra que ele salvou aquela menininha e foi tido e foi recebido com agressão, né? E aí eu falo do Rousseau, né? Porque o homem ele é bom por natureza e a sociedade o corrompe. Será que essa é a verdade? A gente vê muito disso na criatura do Victor Frankenstein. A gente percebe que ele não tem nada de monstruoso. Agora eu vou falar a minha análise, tá? Do que eu acho. Ele é bom por natureza. Ele salva a criança, ele come ali o que a natureza lhe dá. Ele vive sem agredir ninguém, apesar de ser mais forte, mais corpulento que a maioria das pessoas. Ele tenta aprender, mas a sociedade o corrompe, o agride, né? Leva ele para um lado que não era o natural. Por quê? Aquele pai deu um tiro nele, que só tinha salvado a criança. E quando ele tenta interagir com essa família, o homem cego o recebe quando estava sozinho em casa, porque ele não pode ver. Mas quando ele tenta interagir com os demais habitantes daquele lugar,
eles o agridem, o expulsam, né, o escorraçam dali, e logo em seguida eles fogem daquele lugar, com medo dele. Então a única coisa que ele aprende no mundo é receber agressividade. Ele viu o pavor nos olhos do seu criador, quando ele abriu os olhos, os seus próprios olhos, e recebe a agressão de todo mundo à sua volta. Então ele se fecha e aí ele resolve não ficar mais sozinho no mundo, porque ele era totalmente isolado, né? A partir desse ponto, ele resolve procurar o Victor Frankenstein e vai até a casa de sua família. E aí ele começa a trilhar um caminho de agressão também. Então ele começa a retribuir com aquilo que ele recebeu. Ele mata um dos irmãos mais novos do Victor, trazendo o Victor de volta para casa. E aí, num determinado momento, assim, ó, eu não estou contando a história com detalhes, tá? Eu estou pulando vários detalhes, né? Vale a pena ler, então de cara já falo, leia o livro, tá? Mas eu vou contar ali os passos mais importantes para vocês entenderem o contexto do livro, tá? E também, eu não vou me preocupar muito com spoilers, tá? Porque é um livro do início do século XIX. Ele, além de saber o final da história, além de saber o que acontece na história, ele, como eu disse, ele tem muitas camadas que são importantes para você refletir a respeito, tá? Então, não vou, na minha visão, eu não vou estragar a sua experiência com esse livro, tá? Contando o que acontece. Pois bem, após a morte do irmão mais novo do Victor, ele retorna para casa, né? Então eles têm ali todos alguns acontecimentos. Os locais acreditam que quem matou a criança foi uma das empregadas ali, uma das governantas da casa da própria família do Victor Frankenstein. É tido um julgamento, mas logo de cara o Victor ele percebe que não foi ela que o matou, a Justine. Ela chama Justine. Foi a sua criatura. Só que ele não tem coragem de falar. Primeiro, ele começa a refletir bastante a respeito disso. Ele fala que ele seria tomado por um louco, porque ele criou a vida. Ninguém acreditaria nele. E seria um meio de tentar inocentar Justine, que ele não teria provas para corroborar com aquilo. Então ele assiste todo o julgamento e a pena de morte e a morte da Justine sem falar nada. Apenas sofrendo calado, sentindo uma culpa exagerada. E após isso, ele resolve empregar ali uma viagem. Então ele sai caminhando, né, pela Suíça, vai até os Alpes, e nos Alpes ele tem o primeiro encontro cara a cara com a sua criatura. E é interessante demais essa passagem, porque a gente vê toda a desenvoltura dessa criatura que era muito alta, então ele andava pelo gelo, pelas montanhas, como nenhum humano conseguiria fazer aquilo. E é aí que a gente descobre toda a história, né? Essa história que eu falei da família, que ele encontra no sítio, lá naquela fazendinha, que a sua vida na cabana, todo o seu autodidatismo para conseguir aprender a linguagem, aprender o que é o mundo, né? E ele fala para o Victor que mais terror acontecerá na vida dele se ele não fizer uma parceira para ele, criar uma outra criatura que seja sua companhia. O Victor, tomado de medo, ele resolve não fazer isso, mas a criatura insiste e ele, enfim, cede e resolve fazer. Então, a partir daí, a gente acompanha o Victor numa empreitada para criar uma nova criatura. E ele começa de novo, ele viaja para o norte da Inglaterra, ele começa a juntar peças, né, humanas novamente, começa a juntar pedaços de corpos para, a partir disso, criar uma companheira para a sua criatura. A gente percebe, e na própria visão do Victor, que a criatura o persegue por toda a Inglaterra. Onde ele vai, a gente imagina que a criatura está atrás. E aquele amigo que ele reencontra na faculdade vai com ele por parte deste caminho. Só que chega num momento que, refletindo muito a respeito, o Victor ele resolve não dar fim naquela empreitada de criar uma companheira para a criatura, né? Então ele abandona o projeto, não dá vida a ela. E nesse momento ele vê a sua criatura novamente e ela o ameaça. Então aí ela, de novo, causa a morte próxima ali a Victor, ela mata o amigo do Victor. O Victor, ele é preso por isso, né? Porque ele é considerado o autor do crime. O pai tem que salvá-lo, né? E aí a vida continua. Ele entra ali numa depressão, né, num estado de calamidade própria muito, muito grande, porque ele começa a ter medo da criatura. E a criatura diz que
ele vai aparecer novamente para o Victor e vai tirar dele o que ele mais ama, tá? Bom, o Victor, ele fica com medo disso, né? Ele fica receoso, mas ele resolve continuar a vida porque, de novo, ele acha que se ele contar para alguém, ninguém vai acreditar nele, vai tomar ele como um louco. E assim a vida segue. E lembra daquela menina que os pais pegaram para criar, a Elizabeth? Eles são prometidos um para o outro em casamento. E o Victor resolve se casar com ela. Só que aí ele lembra do que a criatura disse, que ia tirar dele o que ele mais ama. E mesmo assim ele casa, ele com medo, com receio, mas ele casa. E na noite de núpcias, a criatura de fato mata a Elizabeth. E aí a vida do Victor vai por água abaixo, né? Ele entra ali num estado de consternação muito grande e ele resolve caçar a sua criatura. E ele vai atrás dela. E era tudo isso que a criatura queria. Então, Victor Frankenstein vai atrás dela. E é aí, assim, o fim dessa perseguição se dá quando o Walton o encontra, lá no início do livro. Tá? Então, o Walton encontra ele na perseguição que ele estava. E essa perseguição é extremamente interessante porque a criatura quer que o Victor vá até ele. Ele tem uma velocidade muito maior do que o próprio Victor, ele consegue se locomover com mais destreza, mas mesmo assim ele deixa pistas, ele espera um pouco, para sempre ter ele em vista, né? Então eles vão parar ali no norte, né? Lá para os lados da Sibéria, acredito eu, no norte, ao norte de São Petersburgo. E o Walton encontra ele. E o Walton está num momento, e isso é legal, essa reflexão é bastante interessante. O Walton está num momento em que o mar está todo congelado, o seu navio está preso no gelo, a sua tripulação está querendo desistir da missão, a sua tripulação está querendo convencê-lo a voltar. E ao escutar a história do Victor Frankenstein, ele começa a pensar a respeito disso, né, na desistência da sua missão. Quando ele termina de contar a história, eles estão num momento ali do barco, e aí o Victor dá um grito, né? Ele grita, ele se assusta, e quando o Walton entra na cabine, ele vê a criatura do Frankenstein, né? Ele vê o monstro, intitulado como o monstro, ali. Mas aí a gente percebe, né, conhecendo toda essa história, indo ali às considerações finais já, né, desse livro. Quem é o monstro de fato dessa história, né? O criador ou a criatura? O que desampara ou o que busca o seu criador a todo momento? O monstro é aquele que deixa a solidão tomar conta da sua criatura, ou a criatura que apenas quer conviver com os demais, que quer um companheiro ou uma companheira, que só fez o bem e recebeu agressão de volta? Então essas reflexões elas são importantíssimas. É aí que eu falo também que talvez uma das influências tenha sido Rousseau, de fato, né, para Mary Shelley, além de toda aquela cultura intelectual que ela vivia, né? Então a gente pode olhar essa história sob o ponto de vista filosófico em si, né, para entender o que é a vida. A criatura, inclusive, ela se pergunta, né, o que eu sou, o que é a vida, né? Aonde eu vou parar, de onde eu vim, para onde eu vou. Quer mais filosofia do que isso, né? Sobre um ponto de vista antropológico, sociológico, psicanalítico, né? Porque a Mary, ela lidou com muitas mortes, a sua mãe morreu 10 dias depois de dar a luz a ela, né? Aquela época, nós éramos cercados de muitas mortes, então ela fala sobre isso, além do uso da tecnologia, da ciência, para trazer algo bom, e isso se volta contra nós. Então esse livro é um clássico absoluto, é um dos meus favoritos, né? Eu acho que não existe um livro favorito, é impossível fazer isso para quem lê, né, sistematicamente, mas este aqui é um que, de fato, é um clássico, porque lendo ele hoje, né, muitos anos depois, séculos depois da sua publicação, a gente consegue ainda refletir a respeito da nossa vida atual, né, do nosso tempo atual, a partir a partir dessa obra. E aí uma reflexão que eu deixo para vocês é justamente essa: quem é o monstro? Victor Frankenstein ou sua criatura? Acho que aí cabe a reflexão. Eu tenho o meu pensamento, a minha visão, e tenho também toda a minha reflexão acerca dos tempos atuais, onde hoje, né, a gente fala muito de inteligência artificial, a gente fala muito do avanço tecnológico, do avanço da medicina, das ciências naturais, batendo de frente com a ética, né, com os limites
do ser humano enquanto ao emprego destas técnicas apuradas, ao emprego da desmedida, da ambição desmedida que a gente tem hoje. Então a gente pode ver também que uma das referências são os gregos, né? São os pensamentos das tragédias gregas, que você pode ler também. Você encontra vários vídeos aqui no meu canal a respeito das tragédias gregas, da Ibris, né? Muito provavelmente, quando eu li aqui, eu lembrei muito da Ilíada, né? Da busca por algo que realmente leve o nome daqueles personagens aos anais da história. Então, tem muita referência, dá pra gente pegar muita referência além do Frankenstein. E principalmente, vai apagar da sua cabeça a visão que você tem do Frankenstein em si, né? Da criatura Frankenstein, ok? Portanto, deixo aqui a minha dica de leitura. Leia Frankenstein. É um clássico absoluto. Vai trazer muita reflexão para sua vida. E se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de história, deixe seu like, inscreva-se no canal caso não seja inscrito, compartilhe com seus amigos e familiares, fortaleça aqui o nosso canal e assim eu posso continuar trazendo mais conteúdos para você. Combinado? Então eu fico por aqui, Eduardo Cassago, leitor de Frankenstein, flutuando do nada a lugar nenhum nesse pálido ponto azul. Fui.